O São Paulo vive um momento intenso de movimentações no mercado da bola, principalmente depois da eliminação na Copa do Brasil, que mexeu diretamente com o planejamento do clube. Uma das principais notícias envolve o goleiro Jandrei, que deve deixar o tricolor nos próximos dias. O clube está tentando emprestá-lo ao Juventude Time, que enfrenta problemas na posição de goleiro e cujo técnico, Thiago Carpini, é fã do atleta. A negociação, porém, enfrenta um entrave financeiro importante, já que Jandrei recebe cerca de R$300 mil mensais valor que o Juventude não pode arcar sozinho. A tendência é que o São Paulo divida essa folha salarial para viabilizar o negócio, até porque o contrato do goleiro vai até o final de 2026. Essa movimentação faz parte de um esforço do São Paulo para ajustar seu elenco e abrir espaço para novas contratações, principalmente na defesa, onde a ausência de Arboleda devido a uma lesão muscular vai deixar o time desfalcado por pelo menos 4 semanas. Com isso, o clube corre para anunciar um novo zagueiro, uma necessidade urgente para encarar os próximos jogos da Libertadores da América contra o Atlético Nacional. O nome que ganha força é o do zagueiro Juan Tressou, atleta que pertence ao Sassuolo e que já esteve emprestado ao São Paulo, mas que nunca foi confirmado definitivamente. A insistência no jogador é motivo de surpresa para muitos, já que seu desempenho no clube não foi exatamente brilhante, mas o fato de já estar adaptado e ter passado por cirurgia no joelho recentemente são pontos que pesam a favor da negociação. O clube, que vem enfrentando dificuldades financeiras, busca reforçar a equipe sem grandes custos, tentando aproveitar atletas que já conhecem o ambiente e a estrutura do time para minimizar o tempo de adaptação. Além disso, Wagner Ribeiro, empresário ligado ao São Paulo, está tentando encaminhar uma proposta do PSV da Holanda pelo atacante Henrique do Carmo, que tem perdido espaço na equipe principal. Essa movimentação faz parte de uma estratégia do clube para aliviar a folha salarial e tentar equilibrar as contas após a queda precoce na Copa do Brasil, que aumentou a pressão por vendas e ajustes no elenco. A situação do goleiro Jandrei é emblemática e ilustra bem os desafios que o São Paulo enfrenta neste momento. Embora seja o reserva imediato do Rafael Jandrei, não transmite segurança para a torcida e para a comissão técnica, o que se refletiu diretamente na eliminação contra o Atlético Paranaense. Naquela partida, Rafael foi expulso aos 3 minutos de jogo, um lance polêmico que mudou o rumo da disputa, e Jandrei, que entrou para substituir, não conseguiu corresponder à altura, falhando no gol do adversário e nas cobranças de pênaltis. A situação ficou ainda mais delicada diante da fragilidade financeira do clube, que precisa se desfazer de jogadores que têm salários altos e pouco rendimento. Essa busca por equilíbrio econômico e qualidade técnica é um dos principais desafios para o São Paulo neste momento, especialmente porque o elenco não pode ser muito ampliado e precisa de soluções rápidas e efetivas. Enquanto isso, as negociações com o Juventude seguem com o tricolor disposto a abrir mão de parte do salário do goleiro para garantir sua saída e liberar espaço no elenco. Paralelamente, o clube avalia a possibilidade de buscar um novo goleiro, já que o atual cenário é bastante complicado para essa posição que é vital para a estabilidade defensiva da equipe. O São Paulo também segue atento ao mercado para outras posições, tentando reforçar a defesa e o ataque, buscando nomes que possam agregar valor e ajudar a reverter a má fase. No setor ofensivo, outra notícia importante envolve o atacante Lucas Ferreira, uma das promessas da base, que está próximo de ser vendido para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O clube europeu apresentou uma proposta em torno de 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais, valor significativo. Para o São Paulo, que enfrenta uma crise financeira e vê na venda de jovens talentos uma forma de equilibrar suas finanças. Lucas Ferreira, que tem apenas 19 anos e foi campeão da Copa São Paulo de Juniores, vê com bons olhos a transferência para a Europa, o que também pode ser vantajoso para sua carreira. A negociação está avançada, com o São Paulo fazendo contrapropostas para tentar obter melhores condições, mas a tendência é que o negócio seja fechado em breve.
Essa movimentação reflete a necessidade do clube em ajustar suas contas e também renovar o elenco, já que a eliminação precoce na Copa do Brasil reforçou a urgência de vender atletas para viabilizar novas contratações. A saída de Lucas Ferreira, no entanto, pode deixar um vazio no ataque e o São Paulo terá que buscar opções para suprir essa ausência, seja promovendo jovens da base ou tentando contratar jogadores que possam agregar valor imediato ao time. Enquanto o clube busca soluções para as saídas e reforços, outra questão que chama a atenção é a tentativa do São Paulo em contratar um lateral paraguaio que já foi comandado pelo técnico Crespo em outra equipe. O nome ventilado é o de Nicolás Trippitt, o jogador que atua no São Lourenço e que tem contrato até 2027, o que dificulta uma contratação imediata, sem investimento financeiro por parte do tricolor. Apesar do aval do técnico, a situação financeira do clube impede que seja feito um esforço para contratar o jogador, especialmente porque os nomes que foram tentados anteriormente para o lateral exigem investimento e não há recursos disponíveis. Para isso, o São Paulo tem encontrado grande dificuldade para reforçar essa posição, o que é um problema importante, já que a equipe precisa de laterais de qualidade para dar sustentação ao sistema defensivo e também apoiar o ataque. Falta de alternativas concretas para a lateral é uma dor de cabeça para a diretoria que precisa trabalhar com o que tem ou buscar opções mais acessíveis no mercado. Essa situação reforça o momento de instabilidade no clube, que precisa se reorganizar e ajustar o elenco para encarar os desafios que estão por vir. Outro ponto que merece atenção é o interesse do São Paulo e de um clube do Rio Grande do Sul em um atacante da seleção japonesa que atua na Holanda. Koki Ogawa, com 27 anos, é centroavante do NEC e teve destaque recentemente marcando gols importantes nas eliminatórias da Copa do Mundo pela seleção japonesa. O jogador está aberto a uma transferência para o Brasil e o NEC estipulou um valor de 25 milhões de euros pela venda. As negociações com o time paulista incluem a possibilidade de empréstimo com obrigação de compra, caso metas sejam alcançadas, o que demonstra a flexibilidade para viabilizar a contratação. Essa busca por jogadores com experiência internacional e que tenham potencial para contribuir rapidamente faz parte da estratégia do São Paulo para fortalecer o elenco, especialmente considerando as dificuldades financeiras que limitam as opções de investimento. A contratação de Ogawa poderia trazer uma opção ofensiva diferente e de qualidade para o time que busca se reerguer e reencontrar o caminho das vitórias após um início turbulento na temporada. O momento do São Paulo é de reconstrução e ajustes necessários com o clube, buscando equilíbrio financeiro e técnico ao mesmo tempo. A crise provocada pela eliminação na Copa do Brasil expôs fragilidades e obrigou a diretoria a acelerar negociações e buscar soluções rápidas para reforçar o elenco. O interesse na contratação do zagueiro Juan Tressou, apesar de sua passagem pouco brilhante no clube, ilustra essa necessidade de reforçar a defesa com jogadores que possam ser incorporados rapidamente e a baixo custo. Além disso, a tentativa de vender jovens talentos como Lucas Ferreira é uma forma de gerar receita e abrir espaço para a renovação. No entanto, o clube também enfrenta limitações para contratar jogadores de destaque em outras posições como lateral, o que deixa o elenco com algumas lacunas importantes. A chegada de Ogawa, atacante japonês com experiência europeia, pode ser um alento para o setor ofensivo caso a negociação se concretize. Nesse cenário, o São Paulo tem que lidar com desafios internos e externos, buscando soluções no mercado, para conseguir manter a competitividade e, ao mesmo tempo, equilibrar as finanças, uma missão nada fácil para a atual diretoria. Além disso, a relação com o Juventude ganha importância na movimentação do goleiro Jandrei, pois é um exemplo claro da dificuldade dos clubes brasileiros, especialmente os de menor porte, em arcar com salários altos de jogadores. A necessidade de o São Paulo assumir parte da folha salarial do atleta para viabilizar o empréstimo demonstra a realidade do futebol nacional, onde negociações exigem criatividade e parcerias para que os negócios possam acontecer.
O Juventude, que tem dificuldades financeiras, mas busca reforçar seu elenco para melhorar o desempenho, vê em Jandrei uma opção interessante, principalmente pela avaliação positiva do técnico Thiago Carpini, que já conhece o atleta e confia em sua capacidade. Essa situação mostra que muitas vezes a saída de jogadores em clubes maiores não acontece apenas pela vontade do clube, mas também por questões econômicas e pelo interesse de outras equipes em suprir suas carências com atletas que não têm espaço. É um cenário complexo que exige equilíbrio e negociação constante para que as soluções possam ser encontradas em benefício de todas as partes. Outro ponto que chama a atenção no São Paulo é o esforço para manter jogadores no elenco, apesar das dificuldades. A insistência na contratação ou permanência de Juan Tressol, por exemplo, apesar do desempenho mediano, é um indicativo de que o clube aposta em nomes que já conhecem a estrutura e o ambiente do time para evitar um processo longo de adaptação. A situação do zagueiro que passou por cirurgia recente e que pode ajudar a suprir a ausência de Arboleda mostra como o clube prioriza o aproveitamento de recursos disponíveis e tentativas de otimizar a performance com jogadores conhecidos. Essa estratégia pode ser uma resposta imediata para uma situação emergencial, já que o São Paulo precisa atuar sem seu principal zagueiro nos próximos compromissos da Libertadores. No entanto, isso também levanta questionamentos sobre a capacidade do clube de atrair reforços de maior impacto, especialmente em um mercado onde a concorrência é grande e as limitações financeiras são evidentes. A decisão de apostar em Tressol pode ser uma medida temporária, mas que revela as dificuldades do clube em montar um elenco competitivo com orçamento restrito. Enquanto isso, o São Paulo também acompanha atentamente a situação dos jogadores da base e aqueles que têm potencial para serem promovidos ou negociados. A venda de Lucas Ferreira e a possível saída de outros atletas refletem a importância de se apostar na renovação, especialmente em um momento em que as finanças apertam. Ao mesmo tempo, a diretoria busca não só negociar atletas, mas também dar chances a jovens goleiros como Jong e Leandro, que podem ser alternativas para o futuro próximo. O desafio é encontrar um equilíbrio entre investir na base e buscar reforços externos que possam elevar o nível do time. Essa combinação é essencial para que o São Paulo consiga se reestruturar e recuperar o desempenho dentro de campo, além de garantir a sustentabilidade financeira necessária para atravessar períodos turbulentos. A situação demanda um planejamento cuidadoso e decisões assertivas para que o clube consiga manter sua competitividade no cenário nacional e internacional. Por fim, o cenário envolvendo o São Paulo, neste momento, é um retrato das dificuldades enfrentadas por grandes clubes brasileiros que precisam conciliar resultados dentro de campo e saúde financeira. A pressão por resultados imediatos, combinada com a necessidade de ajustar contas e reduzir custos, faz com que o clube esteja em constante busca por soluções que equilibrem esses dois fatores. As negociações em andamento, as vendas de atletas, as tentativas de empréstimos e a busca por contratações acessíveis mostram um time que tenta se reinventar diante das adversidades. O desafio é grande, mas a mobilização da diretoria, comissão técnica e jogadores é fundamental para que o São Paulo consiga superar essa fase e reencontrar o caminho das vitórias e do sucesso que a torcida tanto deseja. A história do clube é marcada por superações e essa fase, apesar das dificuldades, pode ser mais um capítulo de recomeço e renovação para o tricolor paulista. O São Paulo ainda vive uma fase delicada em que cada movimento no mercado da bola ganha enorme importância para o futuro do clube. A indefinição em torno da situação do goleiro Jandrei é emblemática, pois ela demonstra o quanto o tricolor precisa se adaptar à realidade financeira e esportiva atual. O jogador que não vem convencendo dentro de campo acaba se tornando um peso para os cofres do clube, especialmente por conta do seu alto salário. A possibilidade de um empréstimo ao Juventude com divisão de salários surge como uma solução paliativa, mas necessária para equilibrar as contas e abrir espaço para reforços. O cenário é complexo porque a saída do goleiro reserva que,
Já falhou em momentos decisivos, pode deixar o elenco mais enxuto e exigir que outros jogadores, talvez até da base, sejam promovidos para suprir essa lacuna. Além disso, o São Paulo precisa repensar seu planejamento para a posição de goleiro, buscando alternativas que unam custo-benefício e qualidade técnica, já que um erro nessa posição costuma custar caro em competições decisivas. A indefinição nesse setor traz insegurança para a torcida, que espera que a diretoria tome decisões rápidas e eficientes para resolver esse problema. No setor defensivo, a lesão muscular de Arboleda representa um problema ainda maior para o São Paulo. O zagueiro é uma peça fundamental na estrutura defensiva, e sua ausência por pelo menos 4 semanas compromete o desempenho do time nas partidas decisivas da Libertadores da América. O clube então acelerou a busca por reforços e investe na contratação de Juan Tressol, atleta que já passou pelo tricolor, conhece o ambiente e vem de uma cirurgia no joelho. Essa aposta em um jogador já conhecido pode minimizar o tempo de adaptação e garantir um retorno mais rápido ao equilíbrio defensivo. No entanto, a insistência no nome de Tressol levanta dúvidas entre torcedores e especialistas, já que o desempenho do jogador no clube nunca foi considerado destaque. A decisão do São Paulo reflete não apenas a urgência em reforçar a defesa, mas também a limitação financeira que impede a busca por nomes mais caros e consagrados. Assim, o tricolor se vê obrigado a apostar em soluções internas e em negociações que não envolvam grandes investimentos, um desafio para qualquer clube que busca ser competitivo. Além disso, a situação do ataque também passa por transformações importantes. A possível venda de Lucas Ferreira para o Shakhtar Donetsk por um valor próximo de 8 milhões de euros, o que corresponde a cerca de 50 milhões de reais, é uma prova da necessidade do São Paulo em gerar receita com jogadores da base. O jovem atacante, que já mostrou potencial e tem apenas 19 anos, vê com bons olhos a chance de jogar na Europa, o que pode ser um passo decisivo para sua carreira. Para o clube, essa venda representa um alívio financeiro e uma forma de equilibrar as contas após a queda precoce na Copa do Brasil, que aumentou a pressão por resultados e ajustes. No entanto, a saída de um jogador tão promissor cria a necessidade de buscar alternativas para o ataque, seja promovendo outros talentos da base ou contratando reforços que possam suprir a ausência de Lucas Ferreira. Esse dilema entre manter jovens talentos e fazer caixa é uma constante para clubes brasileiros que precisam se reorganizar financeiramente. Outro aspecto que chama a atenção é a dificuldade do São Paulo em reforçar a lateral direita. A tentativa de contratar Nicolás Trippitti, o lateral paraguaio, que tem contrato com o São Lourenço até 2027, não avançou por questões financeiras. Mesmo com o aval do técnico Crespo, a limitação orçamentária impede a aquisição de jogadores que demandem investimento. Essa situação se soma às tentativas frustradas com outros nomes como Carabalí Advíncula e Fabrício Bustos, que demandariam recursos que o clube não dispõe no momento. A falta de alternativas concretas para essa posição gera um problema significativo para o time, já que a lateral é fundamental para a construção do jogo e para a sustentação da defesa. A dificuldade em encontrar reforços acessíveis e qualificados evidencia as limitações financeiras do São Paulo e reforça a importância de soluções criativas como a promoção de jogadores da base ou a busca por atletas em fim de contrato. Ou empréstimos. No meio desse cenário conturbado, surge também o interesse do São Paulo em Koki Ogawa, atacante japonês que atua no NEC da Holanda. Com 27 anos, o jogador tem experiência internacional e se destacou recentemente na seleção japonesa, marcando gols importantes nas eliminatórias para a Copa do Mundo. O NEC estipulou um valor alto para sua venda, cerca de 25 milhões de euros, mas o São Paulo tenta negociar um empréstimo com obrigação de compra condicionada ao cumprimento de metas, mostrando a flexibilidade do clube para viabilizar essa contratação dentro das limitações financeiras. A chegada de um jogador como Ogawa pode ser um diferencial para o ataque, trazendo experiência e qualidade técnica para um setor que precisa de soluções rápidas.
Essa movimentação demonstra que, mesmo diante das dificuldades, o São Paulo busca alternativas para reforçar o elenco e recuperar a competitividade, especialmente em competições importantes como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Outro ponto a ser destacado é o esforço do clube para equilibrar a folha salarial, o que envolve negociações de saídas e possíveis vendas. A tentativa de negociar o atacante Henrique do Carmo com o PSV da Holanda é parte dessa estratégia para reduzir gastos e liberar espaço no elenco. Jogadores que perderam espaço na equipe principal acabam sendo negociados para aliviar a pressão financeira e permitir que o clube invista em reforços mais alinhados com as necessidades atuais. Essa dinâmica é comum em clubes brasileiros que enfrentam dificuldades econômicas, mas precisa ser feita com cuidado para não desfalcar o time e comprometer o rendimento. O São Paulo está ciente disso e tenta buscar um equilíbrio negociando jogadores que não estão mais no projeto principal e investindo em novas contratações que possam contribuir imediatamente. A crise provocada pela eliminação precoce na Copa do Brasil escancarou problemas estruturais e técnicos no elenco do São Paulo. A derrota para o Atlético Paranaense com gol no tempo normal e perda nos pênaltis mostrou a falta de profundidade e segurança em posições-chave, como a de goleiro, onde Jandrei falhou em momentos decisivos. Essa situação obrigou o clube a rever sua estratégia, acelerando negociações e buscando soluções emergenciais para corrigir as falhas. O desafio não é pequeno, já que a pressão por resultados imediatos é enorme e o mercado apresenta limitações para o tricolor. A torcida, por sua vez, exige respostas rápidas e espera que a diretoria tome decisões que possam reverter o quadro negativo. O momento pede equilíbrio, planejamento e ações assertivas para que o São Paulo possa superar essa fase e voltar a brigar por títulos. Por fim, o São Paulo vive um período de transição em que a combinação entre necessidade financeira e busca por competitividade define o rumo do clube. A diretoria precisa navegar em um cenário complexo onde as limitações orçamentárias impõem restrições, mas a demanda por resultados continua alta. A gestão das saídas de jogadores, a contratação de reforços acessíveis, a promoção de jovens da base e a tentativa de manter o equilíbrio financeiro são passos fundamentais para que o tricolor possa reconstruir sua estrutura e reencontrar o caminho do sucesso. Cada decisão tomada agora terá impacto no futuro próximo e será crucial para determinar se o São Paulo conseguirá superar as dificuldades e se firmar novamente como um dos grandes do futebol brasileiro e sul-americano. Está em busca de conteúdo de qualidade sobre o São Paulo? Então se inscreva agora no Fanático Tricolor. Não deixe de comentar sua opinião sobre os jogos e temas que você quer ver aqui no canal. Juntos vamos fortalecer ainda mais essa paixão. Rumores envolvendo o futuro de Jonathan Calleri no São Paulo começam a ganhar força nos bastidores do futebol brasileiro e já movimentam a torcida e a imprensa especializada. Fontes próximas ao clube sugerem que o atacante argentino pode estar de saída no final da temporada 2025, deixando um vazio que o tricolor certamente sentirá. Desde sua chegada, Calleri tem sido um dos jogadores mais importantes do elenco, destacando-se pela qualidade técnica, gols decisivos e presença marcante em jogos cruciais. Porém, especulações indicam que contratos e interesses financeiros de outras equipes, principalmente da Europa, poderiam acelerar sua saída, caso alguma proposta vantajosa surja. O São Paulo, que sempre busca manter seus principais nomes, estaria atento às movimentações do mercado e avaliando alternativas para não ficar vulnerável no ataque, o que evidencia a preocupação com uma possível saída do atacante. A diretoria, segundo essas fontes, teria ciência do cenário e estaria preparando uma estratégia para minimizar o impacto. Mas a possibilidade de Calleri vestir outra camisa em breve alimenta um burburinho constante nos corredores do Morumbi. O cenário ainda é incerto, mas a movimentação já gera um clima de expectativa e ansiedade entre torcedores, que acompanham atentamente cada passo do jogador e as negociações em andamento. As especulações não param por aí e envolvem
Também o interesse de clubes europeus que, segundo informações não confirmadas, estariam monitorando de perto a situação de Caleri no São Paulo. A possibilidade de o atacante ser negociado ao final de 2025 tem gerado conversas informais entre agentes, dirigentes e jornalistas especializados, o que alimenta ainda mais o rumor em torno do jogador. A saída de Caleri, além de ser um impacto esportivo, poderia trazer considerável repercussão financeira para o clube paulista, que historicamente busca equilibrar suas contas com vendas importantes. É sabido que o futebol brasileiro vive uma fase de valorização de talentos que atuam em solo nacional, especialmente aqueles que apresentam bom desempenho em competições nacionais e internacionais. Caleri, com seu faro de gol e habilidade técnica, se encaixa perfeitamente nesse perfil, o que aumenta a possibilidade de propostas concretas no futuro próximo. Ainda que nada tenha sido oficializado, a movimentação de agentes e interesses no mercado externo reforça a ideia de que o fim do vínculo com o São Paulo pode estar próximo, gerando expectativa para a temporada seguinte e para a composição do elenco tricolor. No meio desse cenário, a torcida do São Paulo se vê dividida entre a esperança de manter seu principal atacante e a realidade das negociações e interesses que costumam dominar o futebol brasileiro. Muitos torcedores já começaram a se mobilizar nas redes sociais, criando uma onda de apoio e até campanhas para tentar convencer o clube a fazer um esforço extra para segurar Jonathan Caleri. Por outro lado, existe um grupo que entende a necessidade do clube em negociar o jogador, especialmente se a oferta for vantajosa e representar uma oportunidade de reestruturação financeira ou investimento em outras posições. Essa dualidade de sentimentos reflete o ambiente de incerteza que permeia o Morumbi, um dos maiores palcos do futebol nacional. A possível saída de Caleri no final de 2025 deixa claro que no futebol, os interesses esportivos muitas vezes se misturam com os financeiros, criando situações complexas para as diretorias. Enquanto isso, o jogador segue sua temporada focado dentro de campo. Embora os rumores sobre seu futuro criem uma expectativa constante nos bastidores e entre os apaixonados pelo clube. Além disso, a possível saída de Jonathan Caleri pode abrir uma série de possibilidades no mercado de transferências, tanto para o São Paulo quanto para outras equipes interessadas no atacante. A procura por jogadores com o perfil e a qualidade de Caleri é intensa, e seu nome já teria sido incluído em listas de clubes que buscam reforços para as próximas temporadas. No cenário internacional, times da Europa e até da América Latina estariam atentos às movimentações, o que pode abrir portas para negociações complexas e disputadas. Internamente, o São Paulo precisaria agir rápido para identificar e contratar um substituto à altura, o que pode implicar em investimentos significativos ou aposta em jovens promessas da base. Toda essa movimentação, ainda não oficializada, tem gerado conversas e análises entre especialistas que tentam prever o impacto dessa possível saída no desempenho do clube e na estrutura do elenco para a sequência das competições. Enquanto isso, o jogador segue atuando, consciente da importância de seu desempenho para manter o interesse dos clubes e garantir uma boa negociação. No entanto, ainda pairam dúvidas sobre o momento exato em que essa possível saída de Caleri poderá ser concretizada, assim como o destino final do atacante. Embora os rumores indiquem o final de 2025 como o prazo para o encerramento de sua passagem pelo São Paulo, nada impede que uma negociação aconteça antes disso, caso uma oferta atraente surja. Por outro lado, a permanência até o fim do contrato também não pode ser descartada, dependendo da estratégia do clube e do próprio jogador. Essa indefinição mantém o clima de expectativa e atenção, não apenas dentro do São Paulo, mas entre os torcedores e a imprensa esportiva que acompanham cada movimento com grande interesse. A repercussão dos rumores já gera debates acalorados e provoca questionamentos sobre o futuro do clube sem um dos seus principais protagonistas. Em resumo, a possível saída de Jonathan Caleri no final de 2025 é um tema que continua a alimentar o burburinho no futebol, deixando no ar a promessa de grandes emoções e surpresas na temporada que se aproxima.
A torcida tricolor merece o melhor conteúdo. Inscreva-se no Fanático Tricolor, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Juntos, vamos celebrar cada conquista do nosso São Paulo. Vem fazer parte dessa jornada com a gente?